Há também um documento húngaro de 18 de março de 1968, que inclui o relatório da viagem para a Argentina de 26 de janeiro a 17 de fevereiro. Em 25 de janeiro, o camarada Bardos discutiu a questão com os camaradas tchecoslovacos e, em 26 de janeiro, partiu para além do oceano. No encontro em Bratislava, foram acertados detalhes relacionados à parte técnica de editoras, assim como a questão de levar o agente e sua família da Argentina para a Europa, via Roma à Hungria, com a pausa de 6 meses de isolamento na Eslováquia, por questões de segurança. Também foram discutidas questões sobre a operação ativa Povstani, né? Logo que chegou a Buenos Aires, em 29 de janeiro, afirma o relatório do Major Gustav Bardos, encontrou-se com a filha de 18 anos de Nagy, que levou à embaixada húngara uma versão modificada da quinta seção. No fim do título ficou Igreja e Comunismo, com os novos capítulos escritos segundo as instruções do Serviço de Inteligência. O major da Polícia Política encontrou-se com o autor em 30 de janeiro, novamente na embaixada. O estilo de trabalho dos húngaros era diferente em relação ao da STB. Organizar um encontro com um agente importante ou membros de sua família no posto diplomático, por exemplo, era inimaginável. Outro dado curioso é que, para conversar com um colaborador, foi necessário que viesse um oficial da central que, como um recém-chegado de Budapeste, deveria despertar o interesse da contra-inteligência argentina. Provavelmente isso resultou do fato de os húngaros não terem as mesmas possibilidades operacionais na América Latina que os tchecos. Não se tratava somente da existência ou fraco funcionamento de residenturas, mas também da qualidade dos funcionários. Mesmo assim, os húngaros conseguiram realizar de maneira bem-sucedida a parte americana da operação, enquanto os tchecos, mais avançados em questões de inteligência, não conseguiram. Nos registros de conversas entre o major e o agente, lemos que este desejava que o serviço de inteligência o ajudasse a voltar à sua pátria, mas antes gostaria de fazer uma longa viagem pela América Latina com a família, o que seria financiado por Budapeste. O major Gustav Bardos lhe persuadiu, argumentando que a polícia política já gastava bastante dinheiro com ele. Recebia cada mês $150 americanos, mais $1.600 para a viagem à Europa e 900 como salário equivalente a 6 meses. Kirchbauer Nagy argumentou que sua esposa não concordaria com aquelas condições e, no fim, chegaram à seguinte soma: os honorários do livro que esperam por ele na França Central, que esperam por ele na Europa Central, 1.800 shillings por jesuítas e maçones e mais 18.000 shillings pelo segundo livro. Quanto à questão financeira, os serviços especiais foram honestos. Nos documentos tchecos e húngaros, encontramos valores idênticos. Não houve nenhum negócio particular durante a entrega do dinheiro. No serviço de inteligência polonês do início dos anos 60, por exemplo, ocorreram gigantescas malversações financeiras no chamado escândalo dos serviços de entregas. Sem dúvida, Thoroton Nagy, 1908 a 1979, era excepcional. Em 1937, foi ordenado padre na Hungria, onde se uniu ao movimento Kalot, que apoiava a juventude pobre do campo. A sensibilidade quanto ao destino das pessoas o guiou durante a sua vida. Ele era próximo do cardeal Mendes Zentri, mas quando os comunistas tomaram o poder na Hungria,
A sua atitude fortemente anticomunista indignava o socialmente sensível Nagy, que partiu em 1946, primeiro para a Hungria, depois para a Argentina. Lá prosseguiu o seu trabalho entre os pobres. Em 1948, abandonou a batina para constituir família. Em 1949, nasceu a sua filha. Em seguida, tornou-se maçom. Em 1963, publicou um livro sobre a experiência de jesuíta e maçom. Em 15 de setembro de 1966, foi recrutado e tornou-se agente do Serviço de Inteligência Comunista. Nagy fez um contato com a Embaixada Húngara em 1963. O livro Jesuítas e Maçom, escrito antes do contato com o Serviço de Inteligência, deixou a política húngara intrigada, pois, mesmo com um estilo anticomunista, continha ataques indiscriminados ao cardeal Mindszent e sua política eclesiástica, comportamento significativo para os comunistas húngaros. Para voltar ao seu país de origem, ofereceu aos húngaros documentos comprometedores em relação ao cardeal, procedentes dos anos 1945 a 1947, quando Nagy agia em Budapeste e no Vaticano. Em 1965, o major Gustav Bardos, a partir das conversas feitas em Buenos Aires, elaborou as características do figurante. Afirmou que, abre aspas, ele próprio se considera um materialista e diz que se identifica com o nosso ponto de vista. Propôs escrever um livro e publicar com o seu nome para desmascarar o papel antiprogressista dos círculos conservadores da Igreja atualmente e no passado, o que provará aplicando uma argumentação escolástica, ou seja, usando a arma deles. Fecha aspas. Como prova, entregou ao major um esboço do livro e uma lista. A polícia política viu potencial nesse material, através do qual era possível, segundo o major definiu, abre aspas, reforçar os conflitos e divisões da Igreja Católica, fecha aspas. Segundo o relatório do major, sabemos que, ao iniciar a colaboração com o Serviço de Inteligência húngaro, Nagy também tinha esperanças de melhorar a sua situação material. Em 1965, o Serviço de Inteligência ajudou-lhe a pagar dívidas, e segundo o relato de Bardos, a situação dele deveria ser ruim, pois ele não excluiu a possibilidade de divórcio ou de voltar aos jesuítas para ter o que comer. Abre aspas. Minha esposa está doente e não viverá por muito, e a minha filha em pouco tempo se tornará independente. Fecha aspas. O representante do Serviço de Inteligência rejeitou esse raciocínio e convenceu o antigo jesuíta a escrever o livro planejado, porque, abre aspas, para nós, a atividade literária dele é interessante, está de acordo com os nossos objetivos, fecha aspas. Durante a expedição do major da Polícia Política para a Argentina, Nagy apareceu mais uma vez na embaixada para levar os materiais comprometedores do cardeal Mindszent. Tratava-se da correspondência privada entre o cardeal e Otto von Habsburg. Desta maneira, ele foi aprovado diante do major da Polícia Política húngara. Para o funcionário do Serviço de Inteligência, essa atitude revelou o ódio contra o cardeal e a grande ambição do autor de Jesuítas e Maçons. Em fevereiro de 1968, ano turbulento na Tchecoslováquia, Praga recebeu a notícia de que Nagy iria a Santiago, no Chile, para finalizar a edição latino-americana do livro Igreja e Comunismo. Durante a sessão plenária de janeiro do Partido Comunista da Tchecoslováquia, foram estabelecidas mudanças de época. O secretário-geral foi substituído, assumiu Alexander Dubček. O partido optou por uma direção liberal e democrática. Foi abolida a censura. O subcoronel Furges, chefe do Serviço de Inteligência húngaro da seção
para questões de operações ativas, discutiu em Praga sobre operações mútuas e questões tchecoslovacas, preocupado com os novos rumos do partido irmão, o que não atrapalhou a Operação Knarra, mas em breve o faria. O encontro de março, em Praga, o camarada húngaro informou que o livro já estava pronto para impressão. Seria lançado na metade de abril e começaria a ser vendido no Chile. A tiragem final ficou estabelecida em 2.000 exemplares. 500 deles seriam enviados pelos húngaros para endereços escolhidos. Anteriormente, na América Latina e Europa, o chefe da seção informou aos seus colegas tchecos as dificuldades relacionadas à edição do trabalho do agente. Parte da diretoria chilena posicionou-se contra a publicação do livro, pois o considerou, abre aspas, forte demais, fecha aspas, inaceitável para os católicos conservadores sul-americanos. Na opinião destes chilenos, abre aspas, o diálogo entre o comunismo e a igreja apresentado nas páginas desse livro foi longe demais, fecha aspas. Forges demonstrou interesse que a tradução para o alemão fosse lançada na Áustria o mais rápido possível. Enquanto isso, o primeiro livro já havia sido editado. Os tchecos concluíram a sua edição na Frick Verlag, em Viena, e um honorário no valor de 25.000 coroas tchecoslovacas foi entregue nas mãos do camarada Forges. Nos documentos tchecos, há um pedido do chefe do Serviço de Inteligência húngaro para o chefe da STB. Havia sido acordado que era possível mover o agente Kirchbauer e sua família para a Tchecoslováquia, mas, para deixar tudo em ordem, Praga exigiu de Budapeste um pedido por escrito. Assim foi feito e desta maneira o coronel Sándor Rajanai enviou uma carta a Praga. Abre aspas. Em referência à conversa, gostaria de pedir por ajuda para que a esposa, 55 anos, e filha, 19 anos, de um certo agente nosso, que voltará definitivamente do exterior, possam, por motivos de conspiração, enquanto ele não volta para casa, permanecer temporariamente, por um período aproximado de 6 a 8 meses, no território da República Socialista da Tchecoslováquia, em Predsvany. Forneceremos à família os documentos húngaros apropriados e cuidaremos de seu bem-estar material. Agradecemos desde já a vossa ajuda. Com saudações do camarada Reinhard Sándor, coronel, Budapeste, 11 de março de 68. Declaro o recebimento de 20.000 coroas tchecas pelo livro Jesuítas Maçones, que será editado em Viena. A declaração de 18.000 shillings que o autor enviou diretamente para a editora lhe será devolvida durante a sua visita ao diretor da empresa. O honorário de 25.000 coroas tchecas em papel moeda será entregue pelo camarada Borek ao camarada Forges durante o próximo encontro em Bratislava. O agente Kirschenbauer não pôde fazer a sua viagem dos sonhos pela América Latina, mas, quando chegou com a família à Europa, com uma considerável soma nos bolsos, não pensou duas vezes. E, em vez do trajeto anteriormente estabelecido via Roma e Viena até Predsvany, na Eslováquia, comprou uma passagem que permitia mover-se por ferrovia por toda a Europa Ocidental e partiu com toda a família. Os húngaros informaram as mudanças a Praga, avisando que não seria necessário esconder os membros da família do agente da Tchecoslováquia. Mesmo com a insubordinação do agente, o serviço de inteligência húngaro continuou confiando nele. Apesar das reclamações de Forges que ele era indisciplinado e não estava totalmente ciente dos perigos que o ameaçavam por causa das colaborações com o serviço de inteligência húngaro. Os húngaros entregaram essas informações aos tchecos durante o encontro de consulta seguinte, em abril de 1968, em Bratislava,
no qual o camarada húngaro demonstrou sérias preocupações relacionadas à situação na Tchecoslováquia. As tendências revisionistas no interior do partido o preocupavam, assim como também diferentes sinais que revelavam o crescimento de uma tendência antissoviética na sociedade tchecoslovaca. Recomendou que fosse examinado, entre aspas, o direcionamento da imprensa, rádio e televisão. Percebeu que as tendências nacionalistas estavam aumentando, o que sempre era um alerta para os comunistas. O nacionalismo em seu território era prejudicial. Entretanto, era muito bem visto no Brasil, por exemplo, pois constituía um excelente campo para as suas manobras. Apesar da agitada primavera de Praga, os serviços de espionagem continuavam agindo. Com a seção 8 do Serviço de Inteligência das Operativas e da Desinformação, havia cumprido a primeira etapa da Operação Knarra, ou seja, conduziu a edição do livro Jesuítas e Maçones na editora Frick Verlag de Viena. Era preciso enviar a Nagy o seu honorário de 25 mil coroas tchecoslovacas. Os húngaros ficaram gratos com o pagamento, pois o dinheiro de seu indisciplinado agente em viagem pela Europa estava acabando. Com base nos documentos tchecos, sabemos que a edição do segundo livro em Viena foi levada adiante. Dr. Kurt Moll, diretor da Frick Verlag, visitou a embaixada húngara em Viena em junho, pedindo ao conselheiro uma opinião sobre o livro. A visita confundiu os húngaros, que perguntaram a Praga se tratava de uma iniciativa tcheca. A STB garantiu que foi ideia do próprio Moll, pois a questão da edição fora deixada nas mãos do autor e da editora. Os serviços da inteligência acordaram, então, que a embaixada húngara se distanciaria do livro e responderia a Moll que a embaixada da Hungria não tinha nada a dizer sobre o caso, já que o autor não estava escrevendo sobre a Hungria e sequer era cidadão húngaro. O verão transcorreu sob acontecimentos estranhos e trágicos, quando, em 5 de agosto, o Major Furges chegou a Praga, negou-se a pernoitar na mansão da STB, pois preferiu se alojar na embaixada húngara. No ambiente político, predominava um sentimento de desconfiança entre os serviços de inteligência e a operação mútua também perdeu com isso. Na noite de 20 para 21 de agosto, o pior aconteceu. As tropas do Pacto de Varsóvia, incluindo as húngaras, invadiram a Tchecoslováquia para, com um punho de ferro, sufocar as reformas de Praga. Não há documentação de outubro a março do ano seguinte devido à situação confusa na STB. Quando muitos funcionários emigraram, muitos foram suspensos, perderam suas condecorações ou foram expulsos do MV. A emigração tocou também a rede de agentes. Alguns colaboradores ideológicos que estavam no exterior avaliaram a nova situação e não voltaram à Tchecoslováquia. Para os comunistas e para os partidários que apoiavam as reformas, agosto de 61 foi um choque, um forte golpe que abalou a fé no comunismo e em suas convicções. A partir daquele momento, nada na Tchecoslováquia foi como antes. A história parou e a situação era de paralisação, a chamada normalização. A inércia e o marasmo, resignação, falta de entusiasmo, falta de convicções autênticas, conjunturalismo desordenado, etc. Atingiram também o serviço de inteligência da STB, que, até a queda do regime comunista em 89, nunca mais se reergueu. Entre as pessoas que optaram pela emigração estava o agente Kozek, Karel Beran, correspondente da CTK em Viena, que se ocupava da Frick Verlag, da parte do serviço de inteligência tchecoslovaco. Ladislav Birchman, o codinome Brista, outro residente da STB na capital austríaca, também emigrou. Ele levou consigo informações de todos os colaboradores e operações naquele território.
Em março do ano seguinte, a STB inspecionou as ações mútuas com os húngaros e sobre a operação ativa Knára foi escrito que todos os contatos com a editora de Viena eram resolvidos por Karel Beran e como consequência de sua imigração, houve a desconspiração da operação. Mesmo assim, afirmaram que, abre aspas, a nossa intervenção não deve ser necessária, pois o autor entrou em contato direto com a editora e provavelmente já foi até mesmo assinado o contrato pela publicação. Até onde se sabe, não tivemos e não temos nenhum interesse direto na operação Knára. Esse é um problema dos húngaros, fecha aspas. Em outubro de 1969, entre as preparações das teses para o encontro seguinte, os húngaros em Praga, surgiu a pergunta sobre a continuação da Operação Knára. Ficou acordado que os húngaros conduziriam sozinhos a operação, mas, no fim das contas, o livro Igreja e Comunismo, editado em 1968 pela editora Excelsior, no Chile, não foi editado na Europa. Os tchecos não conseguiram concluir a edição austríaca do livro sobre a Igreja e o Comunismo devido a circunstâncias históricas. O trabalho meticuloso do Serviço de Inteligência foi varrido pela ventania dos acontecimentos. Os húngaros, por outro lado, tiveram completo sucesso. Editaram e distribuíram na América Latina um livro que, em 1968, apontava um certo parentesco entre a ideologia marxista e a religião cristã, escrito segundo as instruções dos serviços de inteligência comunista, credo. Algo que até aquele momento era considerado heresia e que encontrou a sua realização sangrenta na teologia da libertação. Para isso, investiram muito dinheiro e esforço e tiveram sorte de ter contato com uma pessoa disposta à colaboração. Um antigo jesuíta que, com ambições feridas e péssima situação financeira, escreveu uma obra que não era agressivamente comunista, mas que parecia completamente confiável. O autor fingia que a aproximação entre o comunismo e a igreja era um assunto realmente importante para si. Fingia não ser indiferente ao destino dos pobres e oprimidos. E nas linhas de seu texto, que não era seu, pois foi também escrito nas centrais do Serviço de Inteligência, fingiu estar preocupado com o destino do cristianismo. Não afirmamos aqui que a operação ativa Knára tenha sido importante, porém, retomando as palavras que Ion Pacepa ouviu de Nikita Khrushchev em 59, abre aspas, a religião é o ópio do povo, então daremos a ele este ópio, fecha aspas. Ele afirma decididamente que a teologia da libertação foi invenção da KGB. Não podemos excluir, entretanto, que as atividades do Serviço de Inteligência húngaro não tenham feito parte deste cenário, caso este tenha existido. As duas operações das quais a STB participou, sem dúvida, foram completamente sem sentido para a Hungria. Um pequeno país comunista da Europa Central engajou-se em algo que não tinha nada a ver com seus interesses comerciais e políticos na distante América Latina. Que o leitor avalie por si como devem ser interpretados os fatos aqui apresentados. Ok, pessoal? Então, esse foi o capítulo 24. Terminei aqui. Mais uma vez, eu peço para vocês... se você chegou aqui, na verdade, esse foi o último capítulo. Daqui para frente, o que nós vamos ter são os apêndices, né? E aí eu termino de ler. A gente terminou o livro, 1964, né? Terminamos, né? Os 24 capítulos. Agora vem os apêndices. E aí depois eu vou continuar até o final, né? Tem aqui a origem do presente trabalho, as pesquisas, tem as perguntas e respostas, certo? Então, mais uma vez eu peço, se você chegou aqui por um acaso nesse canal, que vocês conheçam o meu trabalho, né? O meu humilde trabalho, que é com as condições que eu tenho,
que é compartilhar o conhecimento, né? Então, é direcionado àquelas pessoas que talvez não tenham condições de comprar um livro, ou talvez tenha, mas não tem paciência para estar lendo. O importante é que o conhecimento adquirido, é lógico que nada substitui o fato de você estar com o livro nas mãos, mas a narrativa, ela já dá assim, um bom material para você, né, contextualizar aquele momento. Então, acredito que isso é só um início, né? Um start, um botão de partida, que foi assim que aconteceu comigo. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a você que por um acaso chegou aqui. Se você puder, deixe o seu like, faça um comentário, compartilhe, indique esse canal, né? E vamos todos, né, juntos ajudar para que mais pessoas venham obter o conhecimento, né? Que o conhecimento, como eu sempre digo, é a chave que nos liberta do calabouço ideológico, é a chave que nos liberta da ignorância. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal, deixe seu like e até amanhã.